tecnologia não é mais um elemento secundário no negócio de varejo, ele não é acessório, ele é core. Provocaram uma grande transformação de modelo de negócio de tecnologia. Os projetos que a gente tem que desenvolver com elas têm que dar resultado para a companhia. No Brasil, você tem que ter lucro. Eduardo Terra é fundador da BTR Retail, cofundador da BTR Varese e membro de diversos conselhos de administração. Presidiu a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo nos últimos 10 anos. É sócio da High Partners. Além disso, organizou mais de 50 missões técnicas internacionais de varejo e é autor de diversos livros. Alberto Serrentino é fundador da Varese Retail e cofundador da BTR Varese, membro de conselhos de administração e comitês de diversas empresas. É autor, palestrante internacional, foi apontado como Top Retail Expert pela Rethink Retail e nomeado na lista Global Retail Voices pela NRF. Frederico Trajano é CEO do Magazine Luiza, maior plataforma de varejo digital nascida no Brasil. Atua na empresa desde o ano 2000, depois de iniciar a sua carreira no setor financeiro. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast BTR Varese 10+10. Eu, Eduardo Terra e meu sócio Alberto Serrentino construímos uma lista de 10 temas relevantes e estratégicos para o varejo brasileiro e internacional e convidamos aqui para o podcast 10 CEOs, 10 relevantes CEOs para conversarem conosco aqui no estúdio sobre eles. Queria agradecer muito a audiência de vocês que têm nos seguido nos nossos canais, estão no YouTube, então não deixe de nos seguir, ativar aquele sininho, né, para acompanhar todos os episódios. Nas redes sociais da BTR Varese, no Spotify. Agradecer os nossos patrocinadores dessa primeira temporada, então a AWS, a Vtex, a Porto Bank. Cumprimentar aqui meu sócio, Alberto Serrentino, que vai apresentar o nosso amigo, super convidado de hoje, que vai falar de um tema muito relevante, né, Alberto? É isso aí, Edu. Então, prazer estar aqui mais uma. E cumprimentando aqui nossa audiência e quem não tem nos seguido e prestigiado nessa jornada riquíssima, que para nós está sendo de muito aprendizado também. Hoje é um prazer enorme poder receber, mais do que um grande profissional de varejo, um amigo. Eu tenho o privilégio de conhecer o Fred há 25 anos, então Fred Trajano, CEO do Magazine Luiza, Magalu. Fred, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar aí participando desse podcast de vocês. Acho que para mim, a gente compartilha uma paixão pelo varejo, né? Eu acho que esse setor que ultimamente tem sido tão, né, criticado ou até vitimizado, de certa maneira, depois de tudo que aconteceu aqui no setor, ver, né, vocês completando 10 anos e ter um podcast aqui falando sobre assuntos importantes para todos os CEOs do varejo, é uma alegria muito grande. Quero compartilhar um pouquinho aqui com o pessoal do podcast. Alegria toda nossa. Então, Fred, para a gente esquentar um pouco, né, o tema de hoje é o que a gente está chamando de varejo tech, né, que é um tema que te apaixona há muito tempo e, sem dúvida, você é uma autoridade no assunto. Mas, antes disso, acho que o Magalu hoje é um negócio grande, complexo e que a gente, ao longo dos anos, né, desde que você foi conosco para a China, a gente fala muito sobre ecossistemas de negócio. Então, explica um pouco o que é hoje o ecossistema Magalu, né, e um pouco de como vocês chegaram até aqui. Tá ótimo. Primeiro, assim, o Magalu é uma empresa de 67 anos, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Eu sou o quarto líder dessa empresa, 67 anos. Então, é uma empresa que tem costume de ter lideranças de longo prazo, né? No nosso caso, especialmente, as duas primeiras foram mulheres, né? Eu costumo dizer que o Magalu é uma empresa que tem alma feminina, né? E muito do que a gente é hoje vem dessa característica importante. Depois a gente pode elaborar melhor o que é a alma feminina dentro do varejo brasileiro, mas eu estou na empresa há 24 anos e em 2025 eu completo 10 anos de presidência da companhia, né? E assim, eu comecei no Magalu numa agenda de transformação digital. Comecei o e-commerce no Magalu em 2000, então são 24 anos agora de e-commerce fazendo um processo de transformação numa empresa tradicional, o que não é comum. Se você pegar o e-commerce o mercado digital do mundo inteiro, quase todas as empresas que são protagonistas do mercado digital nasceram digitais. São nativas.
É raríssimo uma empresa que vem de um background físico como o nosso. Quando eu assumi a companhia em 2016, a minha agenda, né, era uma agenda de transformação digital. Eu sabia, ele era o cara do online, vamos pregar ele para ser CEO. Eu estava substituindo não minha mãe, mas o Marcelo Silva, que era o CEO até então. E a minha missão era digitalizar a companhia, né? Porque a gente tinha mais ou menos 10 bi de MV, 2 bi online. E o meu primeiro ciclo... A proporção na época era 20%. 20%, A gente já tinha 2 bi online, que para aquele momento, o e-commerce no Brasil era 5%. Você pilotava online naquela época. Eu era o responsável pelo online, tecnologia e logística na época, né? Mas eu tinha começado online no Magalu em 2000, então naquela época eu já tinha 16 anos de e-commerce, né? E a minha nomeação, ela tinha como objetivo principal fazer o processo de digitalização da companhia. E eu gastei os primeiros 5 anos do meu ciclo de presidente, do meu primeiro ciclo estratégico, para fazer esse processo de digitalização. Então, de 16 a 21... 16 a 20. 16 a 20, até o comecinho da pandemia. Eu acho que a pandemia ela foi o ano no qual a gente foi posto à prova, né? Se a gente está pronto para lidar ou não, porque a gente, na pandemia, a gente chegou a fechar as 1.300 lojas da companhia. E a gente perdeu naquele momento, em março de 2020, 50% do nosso faturamento. E naquele ano, o Magalu cresceu 50%, né, em relação a 2019. E aí o digital ficou protagonista. A gente estava pronto, né? Então, todo esse processo que a gente vai elaborar muito, como que a gente digitalizou o Magalu, eu acho que essa é uma agenda, eu olho no mundo inteiro, são pouquíssimas empresas que conseguiram fazer a transição. Hoje, o Magalu, falando um pouco de hoje, é uma empresa que está aproximando a 70 bi de MV, 75% do nosso negócio, então de 50 bi, vem do online. Então, a gente é majoritariamente online em termos de... Mas o ponto físico é super importante, vocês sabem, na minha defesa. O tema hoje não é multicanalidade, né? Não, mas ele é importante na agenda. O Paulo falou sobre esse assunto. Mas ele é super importante como diferencial competitivo, tanto para o 1P como para o 3P, que é o marketplace que a gente lançou também. Então, hoje, mais ou menos 70 bi total, 50 bi online, mas mesmo as lojas têm crescido bastante. Em 2024, as lojas estão crescendo mais que duplo dígito. Eu sempre acreditei na somatória dos canais e não em detrimento do outro. Temos 35 milhões de clientes ativos, fizemos várias aquisições para diversificação de categoria. Então, hoje o Magalu, dentro do ecossistema Magalu, tem a Netshoes, que é líder em sporting goods no Brasil. Nós temos a Época Cosméticos, que é uma das líderes em beleza online do Brasil. Temos a Estante Virtual, né, uma protagonista em livros, né, no mercado de reuso, né, que são livros usados no Brasil. Enfim, vários outros ativos. A Fome, segundo maior operador de food delivery, ninguém sabe, mas é o segundo maior operador de food delivery, faz mais entregas por mês do que o próprio Rappi no Brasil, só pede para o iFood, que tem um share alto. Enfim, um ecossistema completo, Magalu Bank, Magalog, né? Enfim, uma empresa hoje, um ecossistema digital multicanal, né? Isso aí. E, bom, os números são impressionantes, você falou em ciclos. Como é que você vê o ciclo para frente, né? Falando um pouquinho de futuro, como é que você olha uma agenda do Magalu para os próximos 5 anos? O que vocês enxergam aí num futuro breve? Exatamente, Eduardo, eu gosto de trabalhar com ciclos estratégicos. Então, o primeiro que eu falei para vocês foi o ciclo de digitalização da companhia, onde a gente, acho que o tema de hoje é tecnologia. A gente pegou a tecnologia que estava lá no fundo do quintal da casa e colocou na principal sala, né? E virou a comissão de frente aqui da nossa escola de samba, né? Então, a tecnologia passou a ser protagonista do nosso negócio, que eu acho que nenhum negócio digital consegue prosperar sem uma área de tecnologia forte e protagonista, que é o que a gente vai elaborar bastante. Eu falei, em 2020 a gente concluiu esse ciclo. Quando foi mais ou menos lá, eu já sentia que a gente estava aproximando de 50%, né, de participação do online. Eu falei, olha, já digitalizamos a companhia, e agora? Né? Eu sempre gosto de fazer viagens, né, inclusive várias eu faço com vocês. Né? Para o primeiro ciclo estratégico, a minha inspiração foi o Silicon Valley. Então, ia lá, né, e por muitos anos visitava lá Google, Facebook, né? Na época não era Meta, era Facebook, visitava Amazon, inclusive, né? Eu via como que para essas empresas a área de tecnologia era importante, né? E o meu primeiro ciclo foi de dar o protagonismo para a tecnologia. O nosso também, né? Começamos ali também. Muitas vezes lá. Fizemos várias imersões no Vale. Já o meu segundo ciclo, eu tive outro país, né? Então eu saí do Ocidente para o Oriente e também comecei a visitar a China. Então já faz mais de 10 anos que praticamente ano sim, ano não, eu vou para a China, porque eu comecei a ver lá alguns modelos de negócio que eu acho que poderiam ser muito úteis, né, para a gente, porque a gente tinha digitalizado o nosso negócio
mas eu ainda não tinha diversificado ele significativamente. E acho que no Brasil, né, acho que principalmente a categoria tradicional do Magalu era uma categoria muito cíclica. Então, quando a taxa de juros está alta, é uma categoria muito difícil. Quando a taxa de juros está baixa, é uma categoria que vai muito bem, né? Então, ela tem um nível de elasticidade enorme, tá? Isso, quando tá bom, é bom, mas no Brasil nem sempre tá bom. Então, a gente tem que estar preparado. Então, eu preciso diversificar minhas fontes de resultado. Foi aí que eu fui para a China, me inspirar nos modelos de negócio de ecossistema, né? Na época, tinham vários, Tencent e Alibaba, eram os dois principais. Né? Aí eu comecei foi aí que a gente fez uma agenda no segundo ciclo estratégico, começou em 2021, que vai acabar em 2025, que é o ciclo estratégico de criação do ecossistema digital, no qual a gente fez as aquisições, foram mais de 20 aquisições em categorias diferentes, em nível de serviço. Então a gente agregou tanto categorias diferentes, hoje metade do nosso online vem de categorias que não são o que eu chamo de FGTS, fogão, geladeira, TV, smartphone. Metade do seu online, GMV já não vem daquelas categorias do antigo Magalu. Exato, uma Netshoes é 4 bi por ano, uma Kabum, né, Época, Ikefome, fora toda a agenda do marketplace que a gente lançou, boa parte em categorias não tradicionais. Né? A gente diversificou o resultado, uma vez que um terço do meu negócio é 3P hoje também. O 3P é um negócio, é um fee business. Né? Você não tem estoque. Então, aqui de maneira, você também E até para explicar, a gente tem experts assistindo o podcast e tem pessoas mais leigas, né? 3P são sellers do seu marketplace, né? Que estão justamente conectados vendendo produtos de um estoque que é deles, correto? Exatamente. Hoje é um terço, nós temos 300 mil empresas que vendem através dos canais digitais e das lojas do Magalu também. Né? E a gente ganha uma comissão, por isso que eu falo que é um fee business, a cada venda executada. Né? E esse é um negócio que tem menos risco, também é menos volátil. Então, numa crise, o 3P sente mais, que é o marketplace, menos do que o 1B. Tá? O e-commerce tradicional. Isso. Com então, estoque. Exatamente. Né? Então, a gente fez esse processo, né, de criação do ecossistema, que eu acho que nós vamos concluir agora em 2025. E a prova disso é que a gente está conseguindo aqui entregar um resultado, um bottom line positivo, mesmo com o juros real no all-time high, né? Porque o juros real agora ele está falando de... Esse é o grande maiores mérito juros do mundo. Dos últimos resultados que o Magalu tem entregado. Né? Quer dizer, em um contexto onde bens duráveis sofrem, né, vocês têm conseguido fazer resultados de bater palmas. Né? Porque, e aí o que tem contribuído? O nosso Ads já tem contribuído, nossa agenda de Retail Media, são umas centenas de milhões de reais já entram no nosso EBITDA, né? Nossa diversificação do Magalu Bank também, de digitalização dos serviços financeiros, né? E as novas categorias. Então, tudo isso, o próprio marketplace em si, que é um negócio que economicamente é muito positivo. Então, o ecossistema começa a se tornar uma realidade econômica relevante. Exato. Então, assim como na pandemia, né, a pandemia foi a prova de fogo que o ciclo de digitalização funcionou, esse momento de ciclo alto de juros com resultado é a prova de que o ciclo de ecossistema digital está funcionando. E esse a gente conclui em 2025, né? Mas pensando no futuro, que é o que vocês me perguntaram, eu ainda não... Eu gosto de fazer viagens para elaborar. Eu acho que as minhas viagens agora vão ficar entre Silicon Valley de novo e China, que acho que são Estados Unidos e China são as duas grandes potências do ponto de vista de inteligência artificial. Os Estados Unidos acho que ainda está um pouquinho na frente, mas a China está catching up bastante. Então, eu não sei exatamente qual vai ser o próximo ciclo, mas certamente ele vai passar, e a gente deve conversar um pouco sobre isso, sobre uma tecnologia para mim que eu só vi esse nível de potencial de disrupção, e olha que eu estou há quase 25 anos aqui no mercado online, 2 vezes, que foi quando na própria internet em 2000, quando eu decidi largar o meu trabalho aqui para ir para o Magalu montar o e-commerce, né? Que foi a própria internet, né? Então eu via isso poderia disruptar o varejo. O smartphone, entre 2007 e 2010, né? Que é quando foi lançado e popularizado, e aí teve toda a app economy, o que aconteceu, e é o que eu estou vendo agora com inteligência artificial. Então, certamente, qualquer que seja a minha agenda, ela vai passar por vai ser uma agenda AI-driven, né? Vai ser drivada por inteligência artificial. Eu acho que vai. Tem outros elementos importantes, que a questão do marketplace na loja física, tem outros elementos que nem a Magalu Cloud, tem todos os elementos adjacentes a isso, mas eu acho que ele vai ser o elemento tecnológico fundamental dessa mudança. Então, Fred, bom, isso aí você já deu o gancho e a deixa para a gente pular para dentro do tema central da nossa conversa de hoje.
que é o que nós estamos chamando de varejo tech. Então, para contextualizar aqui para a nossa audiência, nós falamos sobre isso no episódio 0, mas nossa visão é a de que tecnologia não é mais um elemento secundário no negócio de varejo, ele não é acessório, ele é core. Consequentemente, ele tem que estar distribuído, disseminado. Consequentemente, é uma agenda altamente estratégica na qual CEOs, C-Level, conselho precisam se envolver, porque boas e más decisões em tecnologia vão ter um enorme impacto na competitividade futura dos negócios. E aí a gente fala de agendas que cobrem questões ligadas à arquitetura, questões ligadas à cultura, questões ligadas, como você falou, né? A inteligência artificial é um elemento de transformação sistêmica para todos os negócios e precisa ser endereçado de maneira estratégica. E, obviamente, a agenda de transformação digital do varejo, que você também já apontou. Então, você, de fato, Fred, acho que não tem um CEO no Brasil de varejo com mais autoridade para falar sobre esse tema. Eu te acompanho aí, a gente se conhece desde que você voltou para dentro para assumir o e-commerce. Você falou aí que minha motivação para entrar na empresa, me lembro que você estava num banco em Nova York muito bem, né? Queriam desmembrar o e-commerce, falou, não, tá errado, eu assumo para não deixar desmembrar, nós vamos integrar e não desmembrar. E dali para frente você foi pilotando essa agenda de transformação. Mas eu queria que você falasse um pouco quais foram os grandes desafios de conseguir fazer essa jornada. E aí eu queria que você destacasse 2 pontos que para mim são muito simbólicos. Nós falamos sobre isso, o Edu destacou no episódio que nós falamos de cultura. Edu falou, olha, a cultura se molda muito em símbolos, em coisas de muita representatividade simbólica. E para mim você fez coisas muito corajosas nessa trajetória, e uma delas foi quando você extinguiu a TI na empresa, falou assim, não temos mais TI, o Lab engole a TI está em tudo. E a segunda, que aí eu queria te perguntar no plano pessoal, nessa jornada teve um momento quando você estava se preparando para assumir a cadeira de CEO, você pediu a TI. Você já tocava operações, você tocava um monte de coisa, falou, não, mas a TI vem para mim, eu vou fazer um ciclo como head de TI antes de pular para a cadeira de CEO. Quanto que isso foi determinante para você poder entender melhor essa agenda? Olha, assim, acho que essa é uma jornada assim, que foi construída ao longo de vários anos, né, Alberto? Então, assim, o que estava muito claro para mim, assim, como eu comecei na empresa pelo e-commerce, né, acho que o sucesso numa agenda de e-commerce, ele passa necessariamente por ter uma agenda tecnológica muito sofisticada. Por exemplo, quando eu comecei o e-commerce em 2000, não existia plataforma, não tinha VTEX, né? Uhum. Não tinha... eu lembro quando nasceu a VTEX, né? Foi um concorrente meu que precisava do e-commerce e aí contrataram lá o Geraldo Mariano para montar o negócio, mas eu comecei antes desse concorrente. Foi, acho que o Walmart que começou com o VTEX. A gente começou no ano de 2000, então a gente não tinha nenhum produto de prateleira de nenhuma grande software vendor, para comprar. Então eu precisava desenvolver tecnologia. Então logo que eu comecei a minha agenda de e-commerce no Magalu, eu sabia que era importante, eu já falei, eu preciso desenvolver. E o varejo até então, ele tinha uma cultura de comprar e deployar tecnologia, comprar e implementar. Então acho que as pessoas de tecnologia no varejo, eles tinham um perfil de consultor, de implementador. Sim. Quase todos vinham de Accenture e esse tipo de empresa. Então eu vou lá, compro da Oracle, da Microsoft, e implemento. Agora, quando a gente começou, né, nesse momento de evolução, muito do que eu precisava, do que eu tinha que desenvolver, não existia. Então a gente já começou, logo quando eu comecei o e-commerce, eu já tinha uma pequena equipe de tecnologia trabalhando, tá? Só que o que ficou claro é que era uma equipe de tecnologia que desenvolveu o nosso e-commerce, que a gente tocou, mas num formato ainda parecido com o tradicional, né? Um formato um pouco do estilo de desenvolvimento, né? Monolito, né? O tipo de linguagem de programação, o estilo das pessoas, né? Então a gente começou a ver isso. E nas minhas visitas para o Silicon Valley, ficou muito claro que estava tendo um novo formato de trabalhar, né? Que a gente fala hoje o Agile, né? Que era microserviço, na época nem tinha nuvem, mas depois a nuvem foi fundamental para essa jornada, porque ela empoderou as equipes de tecnologia para não depender de decisões muito centralizadas, né? Então eu fui fazendo esse processo, mas desde logo ficou muito claro para mim que se eu quero ser um protagonista no e-commerce brasileiro, eu preciso ter dentro do meu time uma equipe de tecnologia protagonista. Eu sempre me chamou muita atenção, acho que tem uma imagem muito clara,
quando eu chegava lá no prédio do Google, que o principal prédio, onde estava lá todos os amenities, mais bonito, era dos engenheiros. O pessoal de negócio ficava nos piores prédios, que é o oposto Símbolos. do que né? era. Não, símbolo. Símbolo. Eu não sei se vocês conhecem o prédio. Sim, já falamos algumas vezes. Alguns prédios, aqui eu não vou citar nomes de empresa, mas que eram os lugares mais afastados, Sim, mais longe do core. O porão, né? É onde ficava o time de tecnologia. Aí aquilo lá foi uma conexão visual que eu tive, que eu falei, nossa, isso daqui é um símbolo de que realmente a área de tecnologia tem que ser protagonista. Eu voltei dessa viagem para o Silicon Valley e já falei, ó, a tecnologia está comigo. Não só isso, como eu vou ter as melhores pessoas. Se eu for investir o meu budget aqui para contratar, eu vou focar aqui na tecnologia, né? E aí eu peguei lá as pessoas que eu acho que tinham perfil, né? Depois a gente teve um projeto que começou, que foi o nosso primeiro projeto de social commerce, que aí teve um projeto que nasceu já em nuvem, baixa plataforma, no Facebook, né? Microserviço, no Orkut. No Orkut, antes do 2010, Facebook. no Orkut, já usando a API do Orkut naquele momento, que era a plataforma de rede social dominante, e funcionou muito bem, com, sei lá, 6 pessoas, Que foi quando desenvolvedores. a célula do Lab começou a... Foi o embrião do Labs. Foi um embrião do Labs, lá que começou na sala de massagem do Magalu. Né? E o nosso CTO atual, que é o André Fatala, era o líder do time. Né? E por acaso a gente trabalhou com uma empresa terceira que apoiou agora como se fosse uma fábrica de software, que era uma empresa lá do César de Recife. E o Silvio Meira era um dos sócios dessa empresa, e o Silvio Meira é nosso conselheiro. Você falou da importância de ter pessoas no conselho. Talvez uma das maiores referências, se não a maior referência em tecnologia e inovação no Brasil. Sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes. Né? Acho que o cara que melhor acerta o cenário futuro, que eu vejo. Né? Ele realmente tem muita precisão no que ele fala. Ele está no nosso conselho de administração, dando um apoio lá para o conselho também. Hoje ele está no conselho, o Fatala, né, assumiu. E esse embrião, né, ele começou a ganhar. Então a gente começou com um grupo lá para social commerce, né, uma squad que a gente falava, né? E aí foi aumentando. E ela foi crescendo. Aí não, agora é para checkout, agora tem uma para busca. Agora eu tenho uma, e até que chegou um momento que ela dominou a tecnologia. Mas, Fred, desculpa te interromper, porque é importante para as pessoas entenderem. Porque isso que você está descrevendo é um processo de produtização de funções de varejo, né? Que não é o modelo de gestão convencional de um negócio de varejo. Quando você fala, pô, a gente foi atacando... produtos digitais. Aí foi transformando processos em produtos, né? Fala um pouco de, culturalmente, como é que foi fazer isso acontecer dentro de uma rotina operacional de varejo, que é um negócio muito nervoso. Você falou muito bem, assim, porque o varejo, ele tinha especificamente na questão de tecnologia, você falou a palavra monolito aqui. Realmente, quando você comprava lá um RP de varejo, ele vinha um blocão, né, muito fixo. Na verdade, você tinha que adaptar os seus processos àquele sistema que você comprou. Né? Então, os RPs da vida. Ou aplicações. Né? E todos os produtos que a gente chama de serviços estavam lá nesse... Então, você tinha vários serviços lá. Então, checkout. Você tinha lá, né, o catálogo de produtos, né? Ou você tinha lá crédito. Então, tinha um módulo de crédito, que eram serviços que estavam lá, etc. Mas tudo blocado. Isso. Né? E pré-determinado. Né? O que a gente foi fazendo foi, a gente foi componentizando esses serviços e desenvolvendo uma tecnologia paralela, e a gente foi tirando do monolito, a gente tinha o nosso monolito na época também, e a gente foi tirando esses serviços do monolito e deixando eles apartados, de maneira que eles pudessem se integrar com outros serviços, etc. e tal, em nuvem, em baixa plataforma, em linguagem web, que era uma linguagem mais leve e menos pesada, assim, e mais rápida de ser desenvolvida também. E aí, com o tempo, a gente foi, tanto do ponto de vista da arquitetura quanto do ponto de vista de time, né? Essa equipe do Labs foi tomando conta da tecnologia como um todo, até que chegou um momento muito próximo da minha nomeação como CEO, que a gente fez uma grande virada, né? Eu já era aí responsável por tecnologia, porque eu já antevia que a gente precisava disso. Né? Então, quando eu comecei como CEO, a gente já estava com uma plataforma, a gente era a primeira empresa em nuvem pública com o sistema totalmente componentizado em microserviços do Brasil. E aí o Lab engoliu a TI. Aí engoliu a TI. Aí o meu, eu cheguei a ter um momento que eu tinha o que a gente falava de ATI de 2 velocidades, two speed IT. Então eu tinha a TI mais tradicional, a TI mais nova. Essa daqui foi crescendo até o momento que teve, né, a transição final. Mas não foi um Big Bang, porque a gente foi serviço a serviço. Então a gente foi funcionalidade a funcionalidade até virar tudo já com a arquitetura correta. Tá? E aí que a gente teve essa agenda
que de 2016 a 2020 foi tão bem sucedida que a gente conseguiu crescer o nosso e-commerce aí múltiplas vezes, né? Ele passou a ser o responsável por maior parte do faturamento, mas tudo em função dessa agenda estrutural que foi feita e cultural também, porque aí tem que mudar a cultura e a gente pode entrar no lado cultural, que é importante também, mas que a gente estava pronto para aquele momento da pandemia com a loja fechada, a gente ia tão bem quanto a gente eu acho foi. que no comecinho você tocou num ponto que eu acho que é importante até para explicar para a nossa audiência, né? Transformação digital é justamente o processo pelo qual empresas, né, tradicionais que têm legado, legado não é só coisa ruim, né? Acho que a gente vai falar disso um pouco em varejo, mas que são provocadas por empresas mais nativas digitais, que é o que a gente chama de insurgentes, né? Muitas vezes, que não estão só no varejo. Você teve uma experiência, as pessoas que não sabem, em banco, você foi conselheiro até recentemente do Banco Itaú, né? As fintechs fizeram isso com os bancos tradicionais, né? Provocaram uma grande transformação de modelo de negócio e de tecnologia e muitas empresas tiveram que se reinventar. Poucas passaram a arrebentação, como você colocou, né? Acho que em banco a gente viu algumas passarem, né? A gente tem aqui a Porto Bank, nosso patrocinador, acho que a Porto, uma das que passou, Itaú, sem dúvida, né? A gente vê o Bradesco fazendo esse movimento agora. E no varejo, sem dúvida, o Magalu acho que é um exemplo. Mas com uma vantagem, como eu falei de legado, que o varejo físico tem elementos que ajudam a sustentar. Então, você começa a ter o melhor dos mundos. Você tem a digitalização com elementos físicos que dão uma sustentação, né? Então, acho que a transformação digital, conceitualmente, é importante da gente colocar aqui, né? E eu acho que você falou uma coisa, Eduardo, super importante, que eu gosto sempre de falar, assim, sempre que eu falo do nosso sucesso, enfim, que às vezes as pessoas confundem a inovação com a agenda de destruir o passado. Tipo, olha, ter o passado é ruim, ter agência de banco é ruim, ter loja é ruim, é um negócio do passado, né? Cheira naftalina, Exatamente. Então, etc e tal. E eu não consigo pensar assim, né? Eu tenho tanta admiração e carinho pelo legado que eu recebi da minha tia e da minha mãe. Eu falei que eu sou o quarto CEO dessa companhia, as duas primeiras foram mulheres. Minha tia fundou o Magalu na década de 50, lá em Franca. Imagina uma mulher tocar uma empresa naquele momento. E minha mãe, ele tocou a companhia por algumas décadas até passar o bastão para o Marcelo Silva, que por sua vez me passou o bastão. Mas eu sempre tive tanta admiração pelo legado delas que eu não conseguia ter uma agenda para destruir esse legado, sabe? E nem só por essa gratidão ao legado e essa admiração ao legado, mas também pelo pragmatismo de entender que o que muita gente está vendo como um problema ou como um passivo, eu via como um ativo diferencial estratégico, que era a loja. Então, sendo bem específico, assim, a minha tia ela era vendedora, né? Então, ela pagou a primeira loja que ela comprou com comissão de vendas, né? Então, ela foi. Minha mãe sempre teve também muito próximo, né? Foi gerente de loja há muitos anos antes de assumir a companhia como um todo. E eu vi assim, poxa, no Brasil, com as dimensões continentais que a gente tem, com a precária infraestrutura logística que a gente tem, a loja é um espetacular componente para um supply chain local, hiperlocal e enfim, eu consigo usar. Por que eu não posso usar o estoque da loja para fazer uma venda do e-commerce, né? Você está perto do consumidor, né? Os custos de logística do Brasil até hoje são muito altos, né? Até hoje não dá para comparar com China, por exemplo, que são alguns centos de dólar por entrega na China toda, né? Então aqui até hoje é um problema. Então a gente montou o e-commerce na plataforma da loja física, tá? E hoje quase metade do que eu vendo no e-commerce de produto próprio é entregue a partir da loja física. Ou é retirado na loja ou chipado na loja. Quando o cliente retira na loja, ele não paga frete. Então é uma solução muito popular. E vamos lembrar que nem todo mundo aqui no Brasil mora em prédio que tem zelador, né? Que vai poder receber porteiro lá. Entrega de e-commerce não é uma agenda simples. Não é nada simples, etc. e tal. Então então virou um diferencial. Não só isso, né? Como a loja, ela também, a gente digitalizou os processos da loja para o próprio vendedor ser um influenciador digital local, né? Que a gente deu lá, empoderou as lojas. Maga local. Própria, o Maga Local. Então, na minha agenda, um diferencial meu em relação aos grandes players globais, a Amazon, Mercado Livre, é ter loja física no Brasil. Então, se eu não tivesse a loja, eu não teria a mesma condição de competir com eles do que eu tenho hoje, porque eu tenho entrega muito rápida em função de ter o estoque e ter essa espalhada. E o pós-venda também, né? Porque ela também cumpre um papel importante para a reversa e para tudo aquilo que é
né, a logística, a complexidade da logística não só de entrega, mas de devolução e troca, né? Exatamente. Então, hoje, tanto para venda de produtos de estoque próprio, quanto para também de seller, se o cliente tiver algum problema, ao invés dele ter que ir lá no correio despachar mercadoria, ele pode ir para a nossa loja. Você falou, é uma agenda de e não de outros, né? É uma agenda de somar o que você tem de bom com coisas do futuro, ou coisas novas, como a tecnologia, como elementos da cultura digital. Perfeito. Queria falar da AWS, nossa patrocinadora dessa primeira temporada. A AWS é a plataforma de nuvem líder mundial, com mais de 240 serviços completos, oferecendo soluções para computação, armazenamento, banco de dados, redes, análise de dados, aprendizado de máquinas, IoT e muito mais. Está presente em 34 regiões do mundo, expandindo. Milhões de clientes que vão de startups a grandes empresas e governos têm confiado na AWS e sua infraestrutura. No QR Code que vocês estão vendo na tela, vocês têm acesso a um e-book da AWS sobre inteligência artificial generativa para o mercado de varejo, com casos de uso e boas práticas. Então, acessem. E a AWS, o Enio tem uma pergunta para o Fred. Eles dão um abraço aí para nossos amigos da AWS. Fred, o Enio Gabin pergunta o seguinte, ele puxa um pouco a agenda do pequeno varejo no Brasil, que é uma coisa sobre a qual vocês falam bastante, e aliás, vocês sabem que a gente estuda muito isso, e há 10 anos a gente mede essas coisas para atestar que nós temos o varejo de grande porte menos concentrado do mundo, né? Então, nós somos um varejo muito pulverizado, fragmentado e feito ainda de empresas locais e regionais. Elas hoje estão embarcadas no seu ecossistema. Então, como é que o Magalu suporta e ajuda no crescimento e na competitividade de pequenos negócios, né, por toda a sua infraestrutura e os serviços que vocês embarcam? Olha, Alberto, acho que primeiro um abraço para o Enio, e a pergunta é excelente. E, assim, a gente é muito movido a propósito no Magalu, né? Inclusive, o propósito da marca, o propósito da empresa é trazer o acesso de muitos que é privilégio de poucos, né? Então, acho que a gente tem uma visão muito inclusiva, né? Então, a gente começou isso com o consumidor final, né? Então, assim, vender produtos, né, que são sonhos de consumo, bens duráveis, tickets altos para os consumidores e ajudar eles com crédito, né, ou até com tecnologia para ele poder comprar em casa, etc. e tal. Então, a gente vendeu a primeira geladeira, o primeiro celular para muitos consumidores do Brasil. Então, a inclusão. E aí, em algum momento, quando a gente fez esse processo de transformação digital e a gente foi muito bem sucedido, e como eu falei para vocês, uma das poucas agendas de uma empresa tradicional física de varejo que foi para o online, a gente acabou desenvolvendo muitas tecnologias e a gente aprendeu nesse processo o que precisa ser feito para fazer essa migração, essa transição. Tá? E eu falei, eu acho que agora, né, e quando a gente lançou o nosso marketplace, Alberto, Eduardo, a gente falou, nossa, eu acho que a gente tem uma experiência até melhor para pegar o varejo físico e levar para online do que quem é puramente digital. Porque quem é puramente digital não conhece as dores de sair do físico para o online, né? E nós estamos falando de 7 milhões de empresas, né, CNPJs de varejo no Brasil, né? E hoje eu diria que só 1 milhão dessas empresas vendem online. Tá? Antes da pandemia era bem menos, tá? Então 300 mil estão no Magalu, mas eu acho que os 7 milhões de CNPJs têm que vender online também, de uma certa maneira. E a gente desenvolveu no Magalu tecnologias, né, para que isso pudesse acontecer. Então, sistemas para venda lá do vendedor na própria loja, integração dos estoques, né, o próprio canal online, e nós temos o nosso próprio canal. Então, assim, quando a gente lançou o Marketplace, a gente lançou uma série de serviços também para o varejo físico. Eu me lembro na pandemia, a gente lançou o Parceiro Magalu, que era uma plataforma para ajudar lojistas físicos a venderem online em poucos, com o seu próprio celular. E até os MEIs, né? Os micro, né, empreendedores, né? MEI, né? Microempresa, então microempreendedor individual, CNPJs pequenos todos, né? E aí foi que a gente saiu na época a gente tinha lá uns 50 mil sellers, né? Ou vendedores na plataforma. E só nessa plataforma que foi com um celular, você está com a loja, imagina, todo mundo com a loja fechada. E eu ficar, não sabe quanto tempo, a gente acabou de ficar quase 4 meses com a loja fechada, né? O estoque lá parado. Eu falei, cara, e a gente vendendo, né? A gente estava indo bem naquele momento. Falei, como é que eu posso ajudar essas empresas? Né? E a gente lançou essa plataforma que em poucos, assim, você baixava um aplicativo, né, que é o Parceiro Magalu, e você conseguia digitalizar todo o seu estoque,
né, já conseguia autorização para emitir uma nota fiscal eletrônica, né, a gente coletava o produto na casa dele e entregava, então tanto logística, pagamento, o produto de catálogo digital, tudo isso, tanto ele poderia vender pelo WhatsApp para os clientes dele, como podia usar também e subir o catálogo deles na plataforma do Magalu e vender, por exemplo, no app do Magalu, que isso acabou acontecendo bastante. Então a gente desenvolveu todas essas tecnologias, na verdade não é nem desenvolver, a gente habilitou para ele, que é um pouco da arquitetura de plataforma, né? A gente habilitou para eles poderem, em pouco tempo, usar os sistemas que o Magalu usou para a própria loja para poderem vender online também. E a gente agora, nesse conceito de propósito trazer o acesso, muitos que é privilégio de poucos, eu também penso no CNPJ como dar privilégio a ele. Eu queria digitalizar, eu queria ajudar esses varejistas brasileiros a se digitalizarem. Inclusão digital do pequeno varejo brasileiro. Exatamente, usando tudo que a gente aprendeu. Então, é uma parte agora, e a gente também incluiu agora alguns serviços, inclusive de própria plataforma de nuvem, para que eles possam usar, além dos próprios sistemas da plataforma de varejo em si, plataforma de comércio eletrônico. Muito bom. Queria falar para vocês agora da Porto Bank, também nossa patrocinadora dessa primeira temporada. A Porto Bank é a empresa que consolida os produtos e soluções financeiras do Grupo Porto. O cartão Porto Bank foi o primeiro a zerar o IOF para todas as compras internacionais realizadas com os seus cartões de crédito, né? O objetivo é beneficiar clientes com a economia que fazem uma diferença aí nas compras no exterior. Eu e o Alberto temos usado bastante esse benefício aí, né, nos cartões da Porto. Também tem outros benefícios como o Tag Porto Bank, sem mensalidade, programa de relacionamento Porto Plus, desconto no seguro alto e outras coisas. Com 3,9 milhões de clientes, Porto Bank vem aprimorando seus portfólios de produtos. Então, um super agradecimento ao time da Porto Bank, do Grupo Porto, Marcos Loução, Caqui, Arruda, todo o time do Grupo Porto. E Loução também tem uma pergunta. É isso aí. Então, um abraço aí para os nossos amigos da Porto. Então, Marcos Loução te pergunta o seguinte, Fred. Bom, vocês agora, no ecossistema, tem uma fintech, né? Então, o Magalu consolidou uma competência de crédito para serviços financeiros de maneira mais ampliada. Então, como é que vocês usam tecnologia para melhorar o acesso a crédito e ampliar o portfólio de serviços financeiros, tanto para os consumidores finais como para os sellers do marketplace aí do Magalu? Sim, primeiro um abraço aí para o Loução, um grande abraço para o Caqui, um amigo querido. Bom, enfim, a gente, é interessante que a gente sempre teve uma operação financeira, né, ligada ao nosso varejo, né? Então, a gente, desde a década de 80, né, a gente brinca que a gente tem o carnezinho gostoso, né? Que é aquele viral da minha mãe que espalhou. E a gente, há décadas, tem lá o crediário, né? Isso que sempre foi tradicional da indústria de eletroeletrônicos e bens duráveis para facilitar, como eu falei, gerar inclusão de consumidores de baixa renda a produtos de valor mais alto, né? Que não tinham uma renda mensal para comprar à vista. Isso não acontece em todo lugar no mundo. Na China a gente não vê isso, mas aqui no Brasil tem uma agenda importante aí de crédito como alavanca para o consumo. E aí, quando a gente migrou para o digital, a gente teve que expandir, né, a nossa oferta de produtos. Então, a gente lançou um cartão de crédito na década, né, em 2010, bandeirado. Esse foi um segundo produto depois do crediário. A gente tem hoje 7 milhões de clientes que têm um cartão Magalu, é um cartão bandeirado, né, Mastercard, e a gente tem 20 bi de carteira de crédito nesse cartão. Então, e 70% dos clientes usam fora do Magalu, né, o próprio cartão, e é o primeiro cartão desses clientes, né? Então, até hoje é super relevante. A Luizacred é uma JV com o Itaú, a gente tem essa operação. Mas, com a digitalização dos negócios, a gente teve que expandir. Então, a gente acabou de lançar o carnezinho gostoso no online. O crediário digital, que o pessoal chama Buy Now, Pay Later. BNPL, né? Totalmente integrado no checkout, então você consegue comprar o produto. Às vezes, mesmo se você não tem cartão, muita gente não gosta de comprar produto no cartão, porque toma o limite dele, que ele usa para comprar comida no dia a dia, ou algum tipo de gasto recorrente. Então, o Buy Now Pay Later, né, o CDC digital é um produto muito positivo para ele. A gente vende 1,5 bilhão de seguros por ano no Magalu, tá? Tanto em loja quanto no online. Garantia estendida seguros de todos os tipos. Prestamista, seguro residencial. A gente é um dos principais vendedores de seguros do Brasil. A gente tem uma das maiores operadoras de consórcio também, que é o consórcio Magalu, faz parte do ecossistema. Também vendemos online através das lojas. O consórcio de imóveis e veículos é super relevante.
E a gente, quando cresceu o marketplace, eu estava contando um pouquinho a história aqui do seller do Magalu, a gente teve que desenvolver também alguns serviços para o seller, né? Então, por exemplo, se ele vende 10 vezes na minha plataforma e quer antecipar esses recebíveis, precisa ter um subadquirente da plataforma, que é o Magalu Pagamentos. Né? A gente comprou uma empresa, que é a Hub Fintech, que veio com essa plataforma de subadquirência para ajudar ele a se financiar e também fazemos financiamento para o lojista além disso também. Então, nós temos assim uma suíte financeira completa para atender tanto o consumidor final quanto o seller também. E eu costumo dizer que ela é o que gera aí, ela hidrata o varejo, né? A financeira ajuda e ela ajuda dos dois lados. Ajuda a movimentar mais negócio, porque sem o crédito você não tem a venda que você teria com ele, mas também ajuda a rentabilizar o varejo, que no varejo a gente sabe as margens, elas são, no Brasil especificamente, apertadas. Então é importante ter o complemento dos resultados que você tem na venda de produtos financeiros para estar contribuindo aí para a tua rentabilidade geral. Fred, a gente está falando bastante de ecossistema também, que eu acho que você definiu bem, que eu acho que é um modelo que você tem feito nesse teu ciclo de 21 a 25. Mais recentemente, vocês anunciaram essa parceria com a AliExpress, né? Se pudesse explicar um pouquinho como é que ela está funcionando, no que ela é baseada, acho que seria importante também, que acho que é um dos pilares mais recentes aí do que vocês têm feito, né? Tem aquela máxima, você não pode vencê-los, né? Junte-se a eles, né? Eu acho que eu há muitos anos acompanho o Alibaba e o Cross-Border, tá? Então, minha primeira visita no Alibaba foi em 2013. Tá? Eles tinham acabado de abrir no Brasil. O Cross-Border eu sempre vi com um grande potencial. Né? No mundo todo, né? O que iria acontecer. Acho que no Brasil acabou que o Cross-Border ele foi potencializado por uma situação temporária de falta de isonomia fiscal. Perfeito. Então, por algum momento, era mais barato comprar um produto da China do que um produto que estava aqui localizado no Brasil, que acho que era uma aberração do ponto de vista fiscal, que foi corrigida com o programa Remessa Conforme, que foi o programa que o próprio IDV ajudou a conceber junto com o Ministério da Fazenda, que começou a não só taxar, como controlar esse mercado de cross-border, mas o cross-border virou uma realidade. Tem um aspecto regulatório e um aspecto de tributação. Né? Exatamente. Tanto de controlar o que está tendo, que tinha muita fraude, até problema de lavagem de dinheiro tinha dentro do processo, mas principalmente a questão tributária. Tá? Você não tem dados, você não consegue tributar. E esse programa ele teve algumas fases, e agora em junho, com a instituição... Junho de 2024, né? Isso. Agora, em junho de 2024, com a instituição da taxação do governo federal, acho que a isonomia fiscal, se não está totalmente estabelecida, está muito próxima. Está nivelada, né? Agora, assim, não dá mais para reclamar. Não, agora é competição. Agora é competição legal. Uma vez que liberou, 2 semanas depois eu estava assinando lá em Hangzhou um acordo estratégico com a Alibaba, e a visão é de complementariedade. Tá? Eu, nessa agenda agora, que é a agenda de diversificação de categorias, eu consegui diversificar em produtos de ticket médio. Então, comprar Netshoes e Época Cosméticos, né? E a nossa agenda do 3P aqui no Brasil, a gente foi muito bem. A gente sempre foi líder no online em tickets acima de R$1.000, por causa do eletroeletrônico, que a gente é líder aqui no Brasil. E a gente cresceu bastante na agenda de R$200 a R$1.000 com Netshoes, que, né, a gente vende tênis de marca, camisas de time, todas assim num ticket médio bom. É a mesma coisa os perfumes da época, tá? Então a gente trabalhou muito bem isso, mas a gente tinha pouca competitividade em tickets abaixo de R$100. Tá? Então isso os chineses estão dominando, né? Tanto a Shopee, você pega o AliExpress, Shein, Temu agora, né? E realmente é muito difícil bater os chineses aqui nisso daqui, nessa característica. O cross-border tinha um apelo estratégico, que seria muito difícil eu ter uma base de sellers lá na China, né? Mas a gente tinha aqui o que eu falei para vocês no começo dos nossos números, né? Nós temos mais de 30 milhões de clientes ativos, 50 milhões de usuários mensais únicos no nosso aplicativo, né? A gente tem 430 milhões de visitas, então a gente tem um canal aqui fantástico. Então, e eu tinha e o AliExpress estava no Brasil com um aplicativo também, um canal digital importante, e a ideia era, sim, eu vou vender aí o que você não tem. Eu vou ser seu seller e você vai ser minha plataforma. Exatamente. De cross-border. A gente trocou catálogo aqui. Então, o que ele é bom, que é tickets baixos, e eu não tenho, ele vai plugar aqui. O que eu sou bom e que ele não tem aqui, ele tem um site do AliExpress também, ele não é bom em tickets acima de R$1.000, eu vou plugar em você. Então,
Então foi uma troca aqui, uma relação ganha-ganha, acho que quase que perfeitamente complementar. Assim, um vira o seller do outro. Exatamente. Então eu pago comissão para ele quando vendo lá e ele paga comissão para mim quando vende aqui. Tem assim possibilidades adicionais de parceria com uma logística. Muito Hoje bom. eu faço a minha logística quando eu faço lá, ele faz a dele, mas como eu tenho a loja multicanalidade, tenho certeza que nós vamos expandir a nossa parceria para ele também usar a nossa logística, né? Então acho que tem um monte de oportunidades, mas nesse momento aqui é um ganha-ganha, complementação de sortimento que no ciclo de ecossistema é importante no contexto da diversificação que eu falei para vocês. E, aliás, uma das coisas que a gente aprendeu mergulhando nos ecossistemas chineses, né, que vem nos inspirando há anos como você, é que são modelos de negócio abertos e colaborativos, né? Então, isso envolve aquisições estratégicas, investimentos estratégicos, parcerias estratégicas e a criação de camadas de terceiros que trabalham para um crescimento sem ativos internos, né? Fred, um tópico que é obrigatório, né? A gente não pode passar por esse tema da tecnologia no varejo sem falar de inteligência artificial, né? Você destacou que é sua obsessão agora, é seu grande tema estratégico e você vê nisso um elemento de transformação talvez sem precedentes para o ambiente de negócios. Então, como é que vocês estão endereçando isso na perspectiva estratégica, organizacional e cultural para que essa agenda possa escalar e se disseminar com qualidade no Magalu? Olha, Alberto, realmente esse aqui é um tema ultra relevante. Eu acho que é muito novo também, né? Então, mesmo eu que procuro estar sempre muito atenado, ainda estou aprendendo muito, porque acho que as LLMs especificamente, que é um tipo de inteligência artificial, que é o que revolucionou agora, né? E o que vai revolucionar o varejo, elas surgiram 2 anos atrás, então a gente tem ainda muito a mapear, mas a gente está com... Eu vejo um potencial realmente disruptivo, porque eu vi muito ruído, né? E não sinal de metaverso, muitas coisas que não tinham assim o poder realmente de transformar o varejo, mas na AI eu consigo enxergar claramente. Na verdade, até eu fiz tentativas antes que não foram tão bem sucedidas porque a tecnologia não estava pronta. Nós temos a Lu, que é a nossa assistente influenciadora digital, né? Que ela começou já com uma pegada aqui de assistência, né, ao cliente no processo de compra, né, com conteúdo estático no começo. Mas a gente fez a primeira experiência da Lu com a inteligência artificial com o Watson, né? E a gente usou, mas o Watson é pré, né? Watson e IBM. IBM, pré esses mundos da LLMs, então ele não era tão bom e era caro também, né? Na questão, etc e tal. E agora, finalmente, chegou. Então, a nossa Lu, ela acabou crescendo, apesar disso, né? Então, hoje a Lu tem quase 40 milhões de seguidores em rede social. Uau. Ela é a maior influenciadora digital do mundo e todo cliente que compra no Magalu passa a conversar com a Lu através de um canal do WhatsApp, tá? Então, são dezenas de milhões de clientes que têm um canal com ela de conversacional, hoje muito para status e pós-venda, status de pedido e pós-venda, mas a ideia é que esse seja o principal canal de venda da companhia. Então, a Lu, ela vai deixar de ser apenas uma assistente digital e ela vai se tornar um canal de vendas. Ela vai estar em outros pontos da jornada daqui a pouco. Ela vai ser um canal de vendas. E ela pode, inclusive, tornar o próprio app obsoleto. Então, eu acredito, tem várias agendas, né, que você pode ter de inteligência artificial, na minha visão. Então, você pode ter uma agenda de aumento de produtividade, de dar mais produtividade para o teu call center, né, que eu acho que todo mundo está usando, e nós também, tá? Tem agenda de aumentar a produtividade da sua equipe, tem agenda de inteligência artificial em logística, em pricing, etc e tal. Mas eu acho que aquela aqui, do ponto de vista de disrupção, é maior, é aquela no qual eu acho que as pessoas vão comprar, sobretudo com assistência de um agent, de um agente de inteligência artificial, no nosso caso da Lu, e essa vai ser talvez o principal e único canal de compra, ou no nosso caso, canal de venda com o consumidor. Né? Então, mudança de jornada e experiência do cliente. Eu acho que ele vai Personal AIs tendem a ser o canal central em algum momento do futuro. Aliás, nós vimos, você teve na Índia recentemente, nós tivemos também, a gente está fazendo roteiros muito parecidos, né? Nos últimos 15 anos aí de descoberta do varejo, mas uma das coisas que a gente ouviu muito forte foi assim, veja o Conversational como a nova plataforma, assim, a interface do usuário. As jornadas talvez não passarão mais por
buscas ou navegação convencional. Mas estruturalmente, porque você fez outra coisa, né, simbólica, né, na linha da disseminação de cultura, que foi criar a diretoria de IA. Como é que isso está se organizando dentro da estrutura? Então a gente resolveu não entrar naquele... a gente tinha já uma diretoria de dados lá, mas acho que é muito convencional do ponto de vista, né, acho que toda empresa tem hoje. E a gente resolveu ter um diretor de inteligência artificial, que acho que ela usa o dado é uma base para o trabalho, mas vai muito além, tá? Acho que você tem toda uma questão de orquestração das plataformas, de arquitetura, de própria, né, configuração dos dados. Então, criei um diretor de inteligência artificial, que se reporta ao nosso CTO, que é o Fatala, né? Uma pessoa excepcional, que trabalha com inteligência artificial há muitos anos e está montando um time que está absorvendo todas as agendas de AI da companhia, tá? O principal deles é o que eu chamo cérebro da Lu, né? Que é justamente isso que a gente falou agora na minha resposta, mas tem várias outras agendas. Então, a gente está assim, habilitando na nossa plataforma de produtividade interna AI para todo mundo, tá? Hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas que estão usando, não todo mundo, mas pelo menos nos escritórios, a gente tem mais de 1.000 pessoas que estão usando AI embedded na própria ferramenta de produtividade, e-mail, nas ferramentas de reuniões, assim, dentro de uma plataforma segura. No nosso caso, a gente usa o Google, né? Como a questão de ferramentas de mensageria, e-mail, todas as ferramentas de produtividade interna. Mas tem todas as agendas. Ele também vai ter times dedicados a preço, times dedicados a melhorar catálogo, melhorar foto de produto, criar vídeos online. Agora acho que vai ser uma outra... Eu acho que o e-commerce vai ter, não necessariamente o live shopping, todo mundo fala, mas a compra, acho que ela vai se dar mais por um vídeo do que por uma foto estática. Conteúdo, né? Próprio conteúdo. E a própria AI pode gerar esses vídeos em massa, porque eu tenho mais... Em escala, né? Eu tenho 100 milhões de anúncios. Imagina fazer 100 milhões de vídeos? Não dá. Sem AI é impossível. Sem um estúdio desse aqui eu não daria conta. Sim. Então, ele realmente está liderando. Acho que com o tempo, imagino que essas atribuições vão passar para os outros diretores de tecnologia. Sim. Mas nesse primeiro momento, como o Edrião, assim como foi o Labs lá no começo, precisava ter uma centralidade nele. Bom, queria falar da VTEX, também nossa patrocinadora dessa primeira temporada do 10+10. VTEX é uma plataforma de Composable Commerce. Já explicamos um pouco. Sim, já falamos sobre isso. O que é o Composable Commerce, né, que vocês aplicam muito bem, por sinal. Completa e que revoluciona a forma com que marcas e varejistas vêm se conectando com seus clientes. Uma série de funcionalidades pré-integradas, soluções de comércios avançadas e uma extensa rede de parceiros. A VTEX proporciona que empresas ofereçam experiências de compras únicas e personalizadas para os seus clientes. Tudo numa única plataforma, né? Está presente em 43 países, né? Bastante internacionalizada, 2.600 clientes globais, incluindo Carrefour, Colgate, Motorola, Sony, Stanley, Black & Decker, entre outras. Então, super obrigado ao time da VTEX, né? Rafa Rezende, CEO da VTEX Brasil, e o time de marketing todo. E a Rafa, acho que tem uma pergunta para o Fred. É isso aí. Então, um abração aí para nossos amigos da VTEX. Fred, a Rafa pergunta como é sua agenda de alocação de recursos para tech, né? Então, como é que você equilibra e dimensiona aí os esforços em termos de investimentos e despesas, né? Então, CAPEX, OPEX. E eu só acrescento a pergunta dela, uma dor muito grande que a gente vê no varejo. O varejo muitas vezes gasta muito, mas gasta mal em tecnologia, porque gasta muito em sustentação e muito pouco em transformação, né? Então, como é que você equilibra CAPEX, OPEX e como é que você equilibra e controla o quanto, né, suporta o ESIS e o quanto de fato constrói o futuro? Tá, acho que a pergunta é excelente. Um abraço para Rafa, o Geraldo e o Mariano também, que são amigos de longa data, né? Muito. E, bom, enfim, para mim é o seguinte, eu não gosto muito dessa questão de CAPEX e OPEX, porque isso daqui é uma definição basicamente contábil. Então, a gente tem chamado de GASTEX aqui. Exato, isso é ótimo, porque assim, o importante é o investimento total, como se aloca, isso é uma regra contábil que você tem que obedecer ao padrão contábil, então isso que é importante. Tá? No final das contas, no valor total quando você está investindo em tecnologia. Tá? Hoje, praticamente todo o meu investimento, que é contabilmente classificado como CAPEX, é tecnologia. Então, já faz uns 3, 4 anos que a gente está com uma agenda de abertura de lojas mais tímida, a gente não tem aberto loja, e CDs também a gente
porque a gente acabou crescendo muito antes da pandemia, número de lojas CDs, então não precisavam investir. Nos últimos 3, 4 anos, 100% do nosso investimento está em tecnologia, então a gente tem um investimento em tecnologia relevante. Eu também, apesar disso, né, a gente não é daquela empresa que eu acho que uma das características do nosso CTO é que ele é uma pessoa consciente do ponto de vista de alocação de investimento. Então, ele não tem cheque em branco para gastar, sabe? Não é assim igual muitas empresas digitais, pagava horrores para desenvolvedores ou estourava orçamento todo ano, né? Embora a proporção do meu investimento é muito alocada em tecnologia, a gente tem consciência de que os projetos que a gente tem que desenvolver com elas tem que dar resultado para a companhia. No Brasil, você tem que ter lucro. E ela sempre teve o contexto daqueles ciclos que você definiu, né? Sempre Isso, teve contexto. Uma agenda clara, Eduardo. Assim, para onde a gente vai? Então, vamos diversificar agora. Não, vamos digitalizar a loja, vamos integrar, fazer uma agenda de multicanalidade. Aliás, vou fazer um parêntese só para reconhecer algo que precisa ser dito, né? No ano 2000, quando você assumiu o e-commerce e a regra era só crescimento sem fazer conta, o Magalu você nunca defendeu uma operação online deficitária. Você sempre brigou para ter um negócio sustentável e lucrativo em qualquer frente, né? E eu acho que até recentemente você estava me falando, né, hoje todas as verticais do Magalu estão positivas operacionalmente, né? Não temos detratores de caixa e de valor dentro dos negócios, né? Isso acho que é uma disciplina financeira importante como norte para empresas saudáveis e sustentáveis. A gente briga muito por isso, né? Ou seja, negócios que crescem, mas crescem com qualidade. Eu acho que isso é fundamental. A gente não está nos Estados Unidos, do ponto de vista, olha, você tem um custo de capital barato, estável, assim, quando muito o juro vai de 2 para 5, né? E não de 2 para 14, como no Brasil no ano. Então, assim, essa alta volatilidade do Brasil obriga você a ter uma agenda de resultado, uma agenda de imagens, de resultado, de foco no resultado maior, a não ser que você queira, né, sair do mercado. Enfim. Exato. Então, acho que é uma disciplina muito importante. Então, acho que é isso. Acho que é uma agenda muito focada, muito disciplinada, no qual eu priorizo os investimentos em tecnologia, mas, obviamente, a gente tem que ter um foco muito grande, disciplina estratégica onde você está alocando eles, mas tem que ter um foco muito grande que eles têm que dar retorno para a companhia também. Perfeito. Fred, a gente falou muito de tecnologia, mas durante o nosso papo você tocou num ponto que eu queria explorar. A gente tem falado isso durante a temporada, que é a questão da diversidade, né? E um pouco a maneira com que vocês vêm construindo e liderando a empresa. Você mencionou que vocês já tiveram 2 mulheres, né, muito protagonistas na construção e na liderança do negócio. Vocês continuam com uma agenda muito forte de mulheres no conselho, na liderança, né, agenda, né, de presença de negros, né, pretos e pardos também em liderança. Queria que você falasse um pouco da tua visão, como é que vocês têm lidado com essa agenda. Acho que vocês se tornaram uma das referências para o varejo. A gente tem tentado provocar essa conversa, né, que eu acho que é algo que a gente precisa avançar e fazer isso a cada ano, né, dar um passo a mais ou subir de elevador, vamos dizer assim, né? Não só de escada. Olha, assim, essa é uma agenda que eu acho que você pode encarar de diversas maneiras, tá? Eu encaro de uma maneira pragmática. Eu acho que a diversidade faz com que você tome melhores decisões e, em última instância, é melhor para o seu negócio. Porque, assim, nós vivemos um país que tem metade da população são mulheres, metade da população são de pessoas negras. Então, assim, o consumidor é esse. Exato, o consumidor é esse e a gente, como Magalu, a gente atinge todos os consumidores, quase todos, a gente atende todos os estados brasileiros, né, todas as classes sociais. Então, é importante no teu núcleo de liderança que você tenha essa diversidade representada. Então, acho que aqui uma questão não é de uma agenda woke ou uma agenda para corrigir um problema histórico. É uma agenda pragmática. Estratégica. Faz sentido para o negócio, né? Eu vou dar um exemplo do nosso conselho de administração. Nós temos lá 42% de presença feminina, tá? Nós temos conselheiras mulheres e isso, eu recebi um prêmio agora que é 30+, né? Que é empresas que têm mais de 30% de mulheres no conselho. Das empresas de capital aberto, só 6% tem mais de 30% de mulheres no conselho, tá? E eu vejo como o fato de eu ter mulheres no conselho, né, e mulheres excepcionais como as que conhecemos lá, elas. Um abraço a todas elas.
a Inês, a Betânia, a Sim. Luísa Trajano, a Thelma que está em comitês também, enfim, a gente tem aí uma presença massiva no nosso conselho, como ela nos ajuda, elas nos ajudam a ter uma visão mais holística do negócio, né? Elas cobram resultado, cobram venda, cobram, né, os indicadores financeiros, mas elas cobram também como é que está o clima da equipe, né? Então, eu tenho uma das agendas mais duras que eu tenho, não é a do comitê financeiro, é do comitê de pessoas. As perguntas são diferentes. São diferentes, são mais Concordo. globais, etc. Como é que está a sua própria agenda de diversidade? Né? O que você está devolvendo para a sociedade? Então, é um outro tipo de complemento e de visão, né? Nesse sentido. Então, a gente começa a olhar como é que está o consumidor. Né? O Magalu, esse ano, ele teve uma agenda tanto de rentabilização, né? Mas teve uma agenda de NPS muito forte. Né? Hoje, o nosso nível de NPS, a gente está batendo 80. Muito bom. É acima do Nubank. Muito bom. Entendeu? A gente está com um nível de NPS muito alto e quem cobra isso na minha agenda do conselho? Né? Então, acho que essa diversidade ajuda, né? A gente identificou em algum momento, e a gente tem isso também nos quadros de liderança, que a gente estava mais subrepresentado do ponto de vista de negros em quadros de liderança, embora era 50% do meu quadro, tinha 15% de negros em liderança. Então, quando eu vi esse número, eu sou um cara pragmático, né? Eu aprendo isso muito com o chinês, né? Então, que você tem que ter pragmático, etc. Você tem uma questão, olha, eu tenho problema de negros em liderança. Qual que é o maior atalho para eu produzir líderes na companhia, né? Principalmente de alto escalão? É o programa de trainee, sempre foi. Né? Boa parte dos meus diretores vieram do programa de trainee. Só que nos meus programas de trainee eu estava tendo pouco acesso, né, a pessoas negras, eles não estavam se inscrevendo. Né? A gente até tentava priorizar nos processos, mas não estavam se inscrevendo. E eu falei, nossa, teve aqui a questão de cota na universidade, então as melhores universidades do Brasil, já tinha completado 5 anos quando eu lancei o programa de trainee de negros, estavam lançando muita gente boa no mercado, já beneficiados das questões das cotas das universidades. Porque não aproveitar e atrair esses talentos. A gente lançou um programa de trainee exclusivo para pessoas negras, né, que foi em 2021, que a gente repetiu em 2022, que deve repetir agora em 2025 também, né, porque a gente ficou 2 anos sem programa por uma questão de contenção de custos, né, mas a gente vai retomar ele agora, e que trouxe uma quantidade enorme de enormes talentos, né, formados pelas melhores faculdades, né, federais, e a grande parte são engenheiros, né, que vieram com economistas, engenheiros, pessoas absolutamente bem formadas, que estão trilhando agora uma carreira de sucesso da companhia. Com o programa, a gente acabou gerando mais atração também, a gente tem até metas, tanto de negros na liderança quanto de mulheres na liderança, são metas de todos os executivos da companhia, que o conselho acompanha, por sinal, até porque tem as mulheres lá que estão me cobrando e não deixam eu sair da rota, tá? São programas, Eduardo e Alberto, que não são em função da gente querer sair bonito na foto. A gente acredita neles. Então, se isso está na moda ou não, que falam bem ou não falam bem, a gente até quando lançou o programa de trainee de negros, tomou muito calor nas redes sociais, eles foram majoritariamente negativas os comentários sobre o nosso programa, inclusive de alguns senadores e deputados, né? Tivemos até que discutir um processo que foi aberto por um defensor público. A gente venceu no Supremo Tribunal do Trabalho no ano passado, criando jurisprudência para novos programas, mas a gente não mudou por quê? Porque nós estamos fazendo por convicção. Nós não estamos fazendo para ganhar elogio ou para ganhar... Temos um problema na nossa convicção e esse problema, a melhor maneira é através desse programa. Nós não estamos fazendo isso aqui para divulgar. Tanto é que o programa de trainee a gente divulgou só nos próprios canais de qualquer outro programa de trainee, que foi o LinkedIn lá, etc. Mas gerou aquele calor Perfeito. todo. Muito mas bom, é isso, muito acreditamos bom, né? que isso Mas, Fred, acho que você descreveu um cenário que a gente está medindo, né? Nós, há 10 anos, você sabe, a gente faz o ranking das 300 maiores empresas do varejo brasileiro, e há alguns anos a gente introduziu as métricas de participação feminina, né, no quadro de funcionários nas lideranças e em conselhos, e idem para pretos e pardos, e é uma pirâmide muito cruel, porque o varejo é muito inclusivo na base e muito pouco diverso no topo. Então, é uma realidade que precisa ser combatida como vocês estão combatendo. Fred, a gente está fazendo tudo isso daqui um pouco para retribuir o que o varejo tem nos dado, mas para inspirar outros líderes, né? E você, sem dúvida, deixa muito aprendizado aqui na mesa, mas se você tivesse que deixar assim, uma mensagem final para quem está nos escutando, assim, dessa sua jornada,
o que você deixaria de mais forte, né, no tema que nós estamos falando assim, recomendações, aprendizados, o que fazer, o que evitar, com tudo que você aprendeu nesse longo percurso do varejo? Olha, eu acho que eu queria passar 2 mensagens, Alberto, Eduardo. Primeiro, antes de passar as 2 mensagens, parabenizar vocês pela iniciativa mais uma vez, como isso é importante, né, para o nosso segmento e como as agendas que vocês fazem nas suas empresas são importantes para elevar o nível do varejo brasileiro, que está entre os melhores. Tá no nível, né, acima da média mundial, na minha modesta concepção. Mas a primeira mensagem que eu queria passar é o seguinte, assim, se tem uma coisa que eu nunca tive foi complexo de vira-lata. Tá? Então, eu nunca achei que uma agenda de tecnologia fosse monopólio do Vale do Silício ou mesmo da China agora. Tá? Eu sempre achei que, olha, não, nós podemos ser um protagonista em desenvolver e-commerce no mundo, e isso daqui não é exclusividade de uma empresa multinacional que está chegando no Brasil. O brasileiro tem uma capacidade de desenvolvimento tecnológico, nós temos excelentes talentos, muitos dos quais estão lá no Magalu, mas eu vejo eles no Nubank, eu vejo eles no Itaú, eu vejo eles em outras grandes empresas brasileiras que tiveram agendas de tecnologia muito bem sucedidas. Então, acho que a gente tem que falar, olha, é para a gente também. Você não precisa comprar tecnologia se você acha que você pode desenvolver. E muitas vezes você pode fazer muito mais do que você acredita numa agenda no qual você embarca numa jornada de desenvolver uma tecnologia própria ou diferenciada, ou igual a cloud do Magalu. Acho que é uma agenda corajosa e muita gente fala, mas por quê? Você nunca vai conseguir competir com os grandes globais. A gente nunca teve esse complexo de inferioridade, então eu acho que eu queria que os CEOs das empresas tivessem mais ousadia e coragem para adotar agendas que não são tradicionalmente atribuídas a empresas do varejo. E, finalmente, eu queria terminar dizendo aqui que eu comecei um pouco a minha falar, como eu sou um apaixonado pelo varejo, né? E por mais que a gente seja uma empresa, né, digital, 75% do e-commerce, eu nunca abri mão das minhas raízes do varejo. Eu acho um setor maravilhoso, né? A gente tem dias como dias da Black Friday, que são dias que o clima na companhia, eu falo assim, eu não imagino um cara da indústria ou de um banco ou de qualquer outro setor viver isso que a gente vem e vive no dia da Black Friday, de, né, realizar milhões de sonhos no mesmo dia. É muito dinâmico, é muito bacana, né? Então é uma delícia. O varejo, eu acho que ele tem sido considerado, às vezes, um setor menos, né, interessante do ponto de vista de investimento do que outros setores. Mas é um setor maravilhoso. Empresas, né, a gente começou lá em Franca e hoje é um negócio de 70 bi de GMV anual, mais de 35 mil funcionários, né, milhões de consumidores dependem da gente para comprar os seus produtos, né? Então, eu acho que eu queria terminar aqui declarando, né, o meu amor a esse setor do varejo. Eu sei que vocês também compartilham desse sentimento, né? E que a gente sair um pouco da posição de vítima e mostrar o varejo, que o varejo aqui é tão pujante quanto o agro. Por sinal, em 2024 ele foi até melhor do que o agro, né? Os resultados da empresa, mas quando eu vejo lá nas notícias, ainda vejo notícias tão negativas assim. Teve lá seus momentos, claro, quando está juros mais alto, PIB mais baixo, mas ele está num momento muito mais pujante do que as pessoas pensam, e a gente tem que ter a nossa autoestima no devido lugar, né? E eu queria passar essa mensagem positiva para o varejo. Muito bom. Super de acordo. Acho que é uma mensagem fundamental. Estamos com você nessa. Sim. No início de uma campanha, né, de retomar o papel que o varejo precisa ter. Então, obrigado, Fred. Conversa incrível, né? Obrigado, Alberto. Obrigado a você que nos acompanhou até o final. Siga, né, a gente mais uma vez aí nos nossos canais, aqui no YouTube, no Spotify, e nos vemos em breve em mais um episódio do podcast BTR Varese.